Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Na verdade, nós vamos introduzir, um assunto novo. A gente vinha falando sobre arte popular, nós falamos na última aula sobre a questão da arte urbana também. E agora a gente vai entrar no capítulo novo, vai falar sobre a expressão do cotidiano através da arte. Como nós já vimos, em alguns exemplos, a gente pode observar ali quando a gente fala sobre arte rupestre, sobre a arte mais primitiva, a gente vê que a arte ela sempre prestou atenção no cotidiano. Sempre teve essa relação com o dia a dia, do ser humano. Ali, na arte rupestre, por mais que tivesse, dando por exemplo, por mais que tivesse ali um objetivo de ritual, para se ter ali um bom sucesso, um sucesso ali durante as caças, era uma forma de retratar também o cotidiano daquelas pessoas, o cotidiano do ser humano na época. Então a gente vê, que a arte ela tem essa tendência, de prestar atenção nesse cotidiano das pessoas, não importa ali a época ou a região. Ela vai ter, os artistas ali, principalmente quando já tem, uma ideia mais, um objetivo mais artisticamente falando, eles vão ter, esse objetivo de extrair, isso está no livro de vocês, eles têm o objetivo de extrair significados novos e representá-los para o mundo. Então, se inspirar ali nessas coisas do dia a dia, do cotidiano, coisas que muitas vezes passam desapercebida pra gente, e transformar isso em arte, e transformar, representar isso para o mundo, fazer você prestar atenção. Muitas vezes, coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia, a gente não presta muita atenção, mas quando a gente vê uma fotografia, ou quando a gente vê uma pintura, ou um vídeo, alguma coisa assim, uma música sobre isso, aí a gente consegue, focar, entender, ver isso com novos olhos. É importante lembrar também que esses hábitos que a gente tem do nosso dia a dia também é uma manifestação ali da cultura, A gente está se expressando culturalmente. Então, mesmo coisas mais banais, assim, do dia a dia, como, por exemplo, a culinária, que a gente almoçar feijão com arroz, por exemplo, é uma forma de se expressar culturalmente também, Porque, por exemplo, comer arroz e feijão faz parte da cultura brasileira. Ouvir algum tipo de música ou usar um determinado tipo de roupa, isso tudo também é uma forma de se expressar culturalmente, São hábitos, assim, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que são importantes também, Por mais que a gente não preste tanta atenção, eles, muitas vezes, eles são importantes também, são uma expressão da nossa cultura. E quando se faz alguma obra de arte, uma fotografia, um vídeo, uma pintura, não importa, Qualquer linguagem artística que tenta transmitir, que fala sobre essa questão do cotidiano, é uma forma também de você divulgar isso, de falar para as outras pessoas como é, a nossa cultura, a nossa expressão, como a gente se expressa. E a gente tem também a oportunidade de ter contato com a cultura de outros lugares, É por isso que diz aqui, um trecho do livro de vocês, que diz que é enriquecedor saber o que faziam os antepassados e o que fazem os contemporâneos de outros lugares. Então, através da arte ali, é uma forma de termos, esse registro do cotidiano, da cultura, nossa, e também de outros lugares, como a gente viu também dos nossos antepassados, Quando a gente tem ali essa questão da arte rupestre, a arte grega, dos séculos passados, esses movimentos artísticos, por mais que a gente tenha que ver ali criticamente, ver ali algumas diferenças, qual que era o objetivo daquele artista quando ele fez aquela obra, qual era o objetivo daquele movimento artístico em específico, mas também é uma forma ali da gente ter esse contato com as expressões culturais, de antes, de séculos passados, e também, quando ele diz aqui, contemporâneos de outros lugares, são pessoas de hoje em dia, mas que se expressam culturalmente de uma forma diferente. Então, a gente vai ter filmes, por exemplo, na Netflix teve recentemente um filme
que acabou chamando muita atenção, que foi O Milagre da Cela 7, que é um filme, se eu não me engano, da Turquia, mas que fez muito sucesso em vários lugares do mundo. Então a gente teve ali uma oportunidade de ter contato com o cinema ali, eu não sei, não lembro exatamente em que época se passa o filme, mas de qualquer forma a gente teve contato de como é feito, né, o cinema em outro país, na Turquia, assim, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura, né, que é bem diferente. Então a gente tem ali, teve também no Oscar, né, que a gente teve o vencedor do Oscar, teve o Parasita, que aí a gente vê, né, o cinema coreano, né, de uma forma diferente, que é feito de uma forma diferente do cinema americano, que é o que a gente tem mais contato, por exemplo, porque são culturas diferentes, então histórias vão ser contadas de formas diferentes. Fora também essa questão, né, da fotografia, que vai mostrar ali as pessoas no dia a dia delas, então a gente vai ver, né, como é que aquelas pessoas se vestem, o que aquelas pessoas comem. Então a gente vê tem essa troca cultural, né, também através da arte. Isso porque a gente vai ver, né, a arte como uma forma de registro, né? Registrar é uma forma de comunicação, é uma forma de se expressar, né? De expressar artisticamente, mas também é uma forma de registro, de registrar ali os nossos hábitos, o nosso dia a dia, a nossa cultura. É uma forma, né, de registro. Então a gente vai ter, por exemplo, como a gente já falou, a arte rupestre, que aí a gente vai ter, né? Eles registravam ali esses hábitos e também, né, era uma questão cultural, uma questão também muito ligada às crenças, mas aí a gente vai ter hoje em dia contato ainda com essas tradições, né, da arte rupestre. Outro exemplo que nós já vimos até acho que no primeiro trimestre são, por exemplo, as obras do Paul Cézanne, em que a gente vai ver muito a questão da natureza morta. Ele vai retratar ali muitas cenas, né, do cotidiano, utilizando ali a pintura a óleo. Quando a gente fala de natureza morta, lembra? A gente teve uma aula sobre isso, que são essas pinturas, né, essas obras de arte que mostram ali cenas, né, geralmente utensílios de trabalho, ou utensílios de cozinha, frutas, flores, vasos de flores, né? Ali numa mesa, por exemplo, isso são a natureza morta, né? Se fosse num jardim ou alguma coisa assim, aí já é mais para paisagem. Mas ali um vaso de flor, algumas frutas, né? Um jarro, utensílios de cozinha, utensílios de arte também, ou de estudo, isso a gente já traz mais para o campo da natureza morta. E o Cézanne, ele retratava isso, né? Então a gente consegue ver, isso é uma expressão, uma forma de registro, né, do cotidiano, não só aqui, que a gente vê, né, esses homens ali jogando carta, né, num bar, provavelmente, mas também quando a gente vê a natureza morta, porque a gente vê o que eles comiam, né, o que se tinha ali em casa, geralmente, assim, utilizando. Como eu falei, muitos faziam também, pintavam ali cenas do seu espaço, né, do seu ateliê, então mostravam ali os materiais que eles utilizavam. E isso era uma forma de registrar também esses hábitos dessa sociedade. E a gente tem, né, nos dias de hoje, eu trouxe outro exemplo para vocês, acho que eu já mostrei ele também, lá no primeiro trimestre, quando a gente falou de natureza morta, que é o Rodrigo Hilde Honda, que ele traz, né, essas pinturas a óleo também, né, uma técnica semelhante ao mesma técnica ali, né, do Cézanne, que o Cézanne usava já há muito tempo atrás. Ele traz essa mesma técnica, só que dessa vez mostrando ali esses elementos do dia a dia dele. Então a gente tem aqui, né, uma natureza morta também, que mostra que em vez daquelas frutas, né, como eu falei que é um registro do cotidiano, então em vez do que mostrar, né, o que as pessoas comiam e tal, aqui a gente vai ter, né, esse pacote de biscoitos, pacote de passatempo, uma lata parece ser de leite em pó aqui atrás também, essa tigela. Vai mostrar aqui, né, esse espaço da rua, né, com essa... lembrando também que além de ter essa questão de ser algo mais contemporâneo, também é específico, porque o Rodrigo Hilde Honda, ele é paulista, então ele vai retratar o cotidiano
dele, não só no Brasil, nos dias de hoje, mas especificamente em São Paulo. Então a gente tem ali, a gente consegue ver às vezes diferenças assim nas paisagens, principalmente que ele vai retratar, com relação ao nosso cotidiano no Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente vai ter algumas diferenças, mas a gente consegue se relacionar a muitas coisas aqui, como esses sobrados, né? Os grafites, a bandeira do Brasil pintada no chão, essas coisas são coisas, né, que fazem parte do nosso cotidiano hoje em dia. Então, qual que é a diferença, né, entre a obra do Cezanne e a do Rodrigo Hilde Honda, né? Os dois vão retratar ali, são artistas que retratam cenas do cotidiano utilizando a pintura a óleo, mas o que diferencia esse trabalho, né, o trabalho um do outro, é o contexto histórico e o contexto geográfico. Então, o Cezanne, né, ele tá num contexto lá da época dele, mostrando, né, lá na cidade dele, mostrando esses hábitos, esse cotidiano que ele tinha contato, e o Rodrigo Hilde Honda, ele vai trazer o cotidiano de hoje em dia, o cotidiano dele, né, nesse contexto brasileiro, com elementos ali, né, que alguém, Cezanne, a gente consegue, né, olhar aqui e identificar as frutas e tal, um jarro ali, por mais que seja algo que a gente não tenha esse tipo de jarro, nem todo mundo tem, né, tanto assim em casa, a gente tem geralmente alguns jarros de plástico hoje em dia, né, mas a gente consegue se identificar porque é algo do passado, a gente já viu isso antes, né, frutas, né, a gente tem ainda, né, eu espero que muitas pessoas ainda tenham o hábito de comer, né, ser mais saudável comer frutas. Mas se o Cezanne visse essa pintura do Rodrigo Hilde Honda, vocês acham que ele ia conseguir se relacionar com essa pintura? Ele ia conseguir identificar esses elementos dessa pintura? Tá, ele ia ver ali o pão, talvez, aí entender, mas um pacote de pão dessa forma, essa caixa de leite da Parmalat especificamente, já é algo que ele ia estranhar, não é? Porque é de outro contexto, não é o contexto dele. Então aqui a gente vê, né, esse outro exemplo, né? Aqui a gente tem uma obra do Cezanne de homens, né? Um grupo de homens jogando ali, acho que cartas, parece. E aqui a gente tem um grupo de homens no bar também, jogando sinuca, aqui num outro contexto. Por mais que a gente consiga ver semelhanças, né, ali na temática, né, que é um tema de cotidiano, é um tema ali que mostra homens jogando num bar, a gente vê esses contextos, essas semelhanças, mas a principal diferença é o contexto histórico e geográfico, que são contextos completamente diferentes, né, de épocas completamente diferentes e regiões completamente diferentes. Outro exemplo aqui para a gente ir encerrando, né, a nossa aula de hoje, o livro, né, de vocês, ele traz ali como exemplo a pantomima. A pantomima, ela é a arte da mímica, então vai ser a mímica, se a gente, às vezes a gente não presta tanta atenção, mas a mímica, ela é um tipo de arte que ela vai se basear no cotidiano, porque ela vai se basear ali em ações e gestos cotidianos que a gente faz no nosso dia a dia para fazer as representações ali da mímica. Então, o mímico, ele vai, né, observar o gesto que as pessoas fazem no dia a dia ali para transformar isso na arte da mímica.
gente viu ali no vídeo, né, alguns exemplos desses gestos, né, que ele vai fazer, baseados em coisas que a gente faz no cotidiano, tipo beber um copo d'água ou brincar ali no começo, né,